Muito boa noite a todos os que estão presentes. Um, Esta é a sexta sessão do programa Mais Família e Novos Desafios. E disse de uma forma assim porque é a última deste ano letivo, o que dá sempre este amargo de boca, se assim posso dizer, porque terminamos mais um ciclo de conversas online. Para quem não me conhece, sou a Marta Rodrigues, presidente da direção da Associação de Pais e Encarregados de Educação do Agrupamento de Escolas José Belchior Viegas, e neste projeto, que não está de momento ainda, tenho também a nossa vice-presidente da Câmara Municipal, Marlene Guerreiro, que, entre outros pelouros, também tem o da Educação. E agora eu gosto muito de números, e hoje, passando revista a estes 3 anos de ciclo de conversas online, vamos no 27º webinar. Por aqui já passaram mais de 35 oradores, mais de 1.200 participantes que nos acolheram nas vossas casas, nas quartas ou nas quintas à noite, e já tivemos juntos mais de 2.430 minutos. Tem sido realmente um privilégio falarmos de capacitação, envolvimento, aproximação para com as famílias, para com os pais. Falámos de temas pertinentes e temas atuais, e para além, obviamente, nesta organização entre o município de São Brás e a Associação de Pais, contamos também, obviamente, com o apoio, e eu vou só aqui desligar o microfone. Para além também contamos com o apoio da nossa Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, bem como do Agrupamento de Escolas José Belchior Viegas e da Associação Ensinar a Sorrir. Um agradecimento muito especial a todos os que estão aqui presentes, a todos aqueles que durante estes 3 anos nos acompanharam. Alguns de vós já nos acompanham há 3 anos, sem faltar a uma sessão. E a todos os nossos convidados, muito obrigado. E como não temos para já a nossa Marlene, passo eu então a apresentar a nossa convidada desta noite. Vou só. Pronto, eu gosto muito de andar a desligar os microfones. Passo então, se o currículo é vasto, da doutora Marisol Anselmo, a quem novamente agradecemos a presença, mas pudéssemos resumi-lo a 3 frases, seria pediatra, com a subespecialidade na neonatologia, facilitadora de parentalidade consciente, mas uma grande apaixonada por famílias e as suas histórias. Novamente, boa noite, doutora. É um gosto tê-la connosco novamente no nosso ciclo de conversas online. E agora, tudo correndo bem, eu vou então compartilhar a tela e desejo a todos uma boa sessão, pedindo novamente que mantenham os microfones desligados para, obviamente, podermos ouvir de forma mais fácil a doutora. Para passar os slides. Eu depois consigo passar? Se a doutora quiser, eu posso tirar e partilhar a doutora, como preferir. Estou a tentar perceber se eu consigo passar. Não, não consigo, não é? Os slides. Não, mas pode ser assim como estava e depois vai dando para avançar daí desse lado. Ok, como quiser. Bom, boa noite a todos, obrigado por estarem aqui presentes. Vou falar de um tema que é querido para mim, não é? Eu gosto, tenho sobrinhos gêmeos, gosto particularmente deste tema e vamos falar dos desafios a duplicar. Espero que haja pessoas que estejam a assistir e que coloquem também questões, porque é sempre mais rico o debate e a partilha. Pode passar. Vamos falar um bocadinho sobre tipos de gemelaridade, algumas curiosidades,
talvez algumas vocês não saibam, desafios. Quem vive esta situação dos gêmeos, pois naturalmente não vai achar muita novidade alguns dos desafios, outros eventualmente pode ter curiosidade também em saber, e algumas estratégias que eu pensei que podem ser úteis. Podemos passar. Em relação, sim, pode-se clicar, isto por acaso devia estar assim a sair. Os gêmeos, vocês conhecem os termos, podem ser verdadeiros ou idênticos. Verdadeiros ou idênticos quer dizer basicamente são monozigóticos, quer dizer que houve um único óvulo que foi fecundado e que se dividiu rigorosamente igual, é esta imagem que vocês veem aqui, são dois bebés, normalmente dois bebés, que são rigorosamente iguais em termos de material genético, em termos de aspecto físico, às vezes quase que indistinguíveis mesmo até pelos pais, e é uma situação bastante rara, não é aquela que é mais comum. Podemos passar a clicar, sim, são fisicamente idênticos. Depois o quadro mais comum são os dizigóticos, ou seja, naquela ovulação houve 2 óvulos em vez do habitual um óvulo e foi fecundado por 2 espermatozoides. Portanto, estes são bebés habitualmente diferentes fisicamente, diferentes em termos de património genético e pode ser menino-menina, portanto, com sexos diferentes. Enquanto os monozigóticos são sempre 2 meninos ou 2 meninas. Podemos ter outras situações, como as imagens mostram aqui, que é ter 2 placentas e 2 bolsas, aqui, nesta aqui, 2 placentas, 2 bolsas, aqui podemos ter tudo separado, 2 bolsas, 2 placentas, aqui é uma placenta, 2 bolsas, basicamente os riscos em termos de gravidez dependem destas situações todas. Por exemplo, este caso de monozigotia, em que são bebés completamente idênticos, que têm apenas uma bolsa e que têm apenas uma placenta, que são monocoriónicos, monoamnióticos, têm estes nomes assim pomposos, isto é uma gravidez de alto risco, por exemplo. Há assim uma ideia muito romântica sobre estas situações, mas na verdade constitui um risco bastante mais acrescido, quer para a mãe, quer para os bebés, quer para intercorrências que possam acontecer. Enquanto que 2 bolsas, 2 bebés separados, 2 placentas é muito menos arriscado e a viabilidade destes bebés até ao final da gravidez é muito maior. Portanto, tanto uma situação monozigotia como dizigotia, ou seja, 2 bolsas ou uma única bolsa, podem ser situações que podem acontecer naturalmente. Hoje em dia, quando falamos de gêmeos, sabemos que uma grande percentagem foram manipulados, digamos que em laboratório, portanto são bebés de fertilização in vitro ou cujos dadores foram de ovocitos ou de espermatozoides, pronto, há várias técnicas, ou foi colocado mesmo o espermatozoide dentro dos 2 óvulos e os casais depois decidem se querem ter um bebê, se querem ter 2 bebés, podem inclusive escolher se querem menino ou menina, quando é feito em laboratório, quando é produzido laboratorialmente, e portanto estas situações podem, inclusive decidir 3 bebés, que é uma situação que já nos aconteceu a nós, aconteceu nos 2 hospitais, eu assisti a 2 situações semelhantes, trigêmeos. Claro que tudo o que é trigêmeos habitualmente são situações manipuladas em laboratório e acrescem um risco muito maior, quer de prematuridade, quer patologia, quer tudo, mas pode acontecer. Ou a estimulação ovárica, que não falei aqui, que não é manipulado, mas é a mulher que toma medicação para ter mais de um óvulo, para ovular, são habitualmente senhoras que têm situações de infertilidade e não ovulam, e então fazem esta medicação de estimulação ovárica. Nessa situação, habitualmente há mais de que um óvulo por ovulação, e então surge a possibilidade de gêmeos, 2 ou 3, ok? É só assim uma curiosidade. Podemos passar. Depois, gêmeos dizigóticos, portanto, aumentam o risco. Se na família, às vezes as pessoas dizem, há familiares que têm gêmeos. Sim, habitualmente o que é transmitido de maior risco de haver gêmeos na família é quando são dizigóticos, portanto, são habitualmente mulheres que têm ovulações com 2 óvulos. E isso sim é uma situação hereditária. Por exemplo, gêmeos idênticos já não é uma situação hereditária, já não é tão comum de acontecer. Os gêmeos com 2 placentas e 2 bolsas, portanto, aquela situação que eu vos falei que é menos arriscada, a gravidez pode ir até às 37, 38 semanas. Geralmente os obstetras não deixam ir naturalmente mais tempo, porque há também um envelhecimento da própria placenta muito mais precoce nesta situação e também risco de, às vezes, morte fetal de um dos bebés. Portanto, habitualmente não deixam avançar muito mais e fazem a estimulação, quer para um parto etóxico, quase sempre são cesarianas também,
Mas pronto, não é obrigatório, sobretudo se tiverem os dois em posição cefálica, pode ser tentado o parto eutóxico, de acordo com as condições escolhidas e encontradas de maior segurança pelo obstetra que está a seguir a gravidez. Os gêmeos com uma placenta ou com uma bolsa ou as situações que eu vos disse que não são estas, geralmente não deixam passar das 36, 37 semanas, porque o risco, como vos disse, é também muito maior de haver um problema no final da gravidez, que é realmente dramático, portanto, levar uma gravidez com 2 bebés bem, ou aparentemente bem, e depois de repente há um bebé que fica sem batimentos cardíacos, isto é uma coisa muito complicada de gerir. Sim, pode ser um clique. E eu gosto desta frase do Príncipezinho, que é o meu segredo é muito simples, às vezes não precisamos de palavras, só o som que vem do coração. E muitas vezes entender estas famílias e as vivências que elas têm é ouvir-lhes o coração. E isso é sempre muito importante. Aprende-se imenso. Podemos passar. A família, portanto, pode-se clicar, é o sistema realmente onde é promovido o vínculo seguro, portanto, isto não acontece só com os gêmeos, acontece com todos os bebés, claro, a sensação de pertença, de confiança, de segurança, a autenticidade e o sentido de individualidade, que eu acho que aqui tem que ser muito vincado, no caso dos gêmeos, é particularmente importante. Uma coisa que eu acho sempre admirável é que os pais conhecem sempre os filhos, e isto parece assim uma verdade lá para Alice, mas até eu tenho muita dificuldade às vezes de diferenciar os miúdos e os pais sabem sempre, mesmo quando são recém-nascidos, só aconteceu uma vez ou outra que os pais trocaram e rimos todos, mas na maior parte das vezes isso não acontece. Portanto, os pais sabem sempre quem é um bebé e o outro bebé, portanto, este sentido de individualidade começa logo desde muito cedo. Podemos clicar. E o que é que muda numa família que não tinha gêmeos? Portanto, eu digo, comecei por dizer, há uma ideia muito romântica da gravidez com gêmeos. Eu penso que é uma situação extremamente assustadora, se não foi uma situação que foi provocada ou desejada de imediato, porque, como vos disse, aquelas situações em que as pessoas, evidentemente, fazem o implante de 2 embriões, portanto, já sabem que vão ter gêmeos, desejaram, quiseram aquela situação, é medicamente tratado, portanto, isso não é nenhuma surpresa, foi assim que foi pensado. Noutra situação em que realmente é mais espontâneo, há aquela ideia romântica, mas de início todos os pais dizem que é de facto um pavor quando percebem 2 batimentos cardíacos em vez de só de um, na primeira consulta, e aquilo leva ali um tempo até se interiorizar. A prematuridade é um risco evidente nestas situações, porque muitas das vezes o espaço do próprio útero ele é pequeno para albergar 2 bebés e até chegar a determinada altura da gravidez, por exemplo, quando nós vimos uma grávida de gêmeos que ultrapassa as 34 semanas, é ótimo. Portanto, aí já sabemos que em princípio não vai precisar de cuidados neonatais, à partida, de unidade de cuidados intensivos, mas tudo o que é antes disso tem que ficar em incubadora, os pais não podem levar os bebés logo para casa, há mais risco de sepsis, de infecções, de complicações, de hemorragia, de problemas pulmonares, portanto, tudo o que a prematuridade contempla, e muitas das vezes as pessoas quando têm gêmeos, logo de início nunca pensam nestas coisas, não é? Tem que haver uma incrível coordenação de esforços para tratar de 2 ou mais bebés, portanto, é verdade que um pai e uma mãe, um pode tratar de um, outro pode tratar de outro, mas nós sabemos que muitas das vezes as licenças não são assim muito alargadas para os 2 pais em simultâneo e é necessário quase que, idealmente, a intervenção da família próxima para ajudar estes pais. A vivência do casal altera-se completamente, as exigências são muito maiores, há bastante mais fatores de stress, de cansaço, de privação de sono, rotinas familiares, elas são mais complexas. Claro que depois as pessoas vão conhecendo os seus filhos e vão se adaptando, mas, por exemplo, quando são 2 bebés, eles têm e são pequenos, comem 3 em 3 horas, um não acordou, o outro vai acordar, temos que acordar os 2 bebés mais ou menos ao mesmo tempo para fazer a rotina, porque senão é uma desorganização, porque é a noite inteira a acordar a dar biberons ou mama ou o que seja, a todos a um e ao outro, portanto tem que haver ali uma certa organização, digamos assim, de base. Há, óbvio, mais esforço económico, portanto isso é óbvio, e nós sabemos hoje em dia como é complexo para as famílias levar estas situações. Se já existem outros filhos, e estou-me a lembrar de algumas famílias que eu tenho, que tinham um bebé, uma criança e depois de repente gêmeos, ou então já tinham 2 e vem mais 2,
Isto é um acréscimo realmente não só económico, mas laboral, de equilíbrio para a estrutura familiar, para os outros bebés, para as outras crianças que já existem e que já tinham o seu espaço emocional mais ou menos conquistado e de repente os pais estão tão ocupados que não têm tanta disponibilidade emocional para gerir tudo, nomeadamente as crianças que já tinham em casa, não é? E a família, mais uma vez, é a chave para tudo, para o apoio, para o suporte, não só dos pequenitos, mas também dos outros, claro. Podemos clicar. Depois, aquilo que preocupa às vezes os pais, gosto desta frase do Albert Einstein, que é: todos somos génios, mas se julgas o peixe pela capacidade de subir às árvores, ele viverá toda a vida a pensar que é inútil. Portanto, muito cuidado com a comparação. É sempre essencial não comparar qualquer um dos filhos, mas neste caso, dois bebés que estão a surgir ao mesmo tempo na vida dos pais, e não tinham outros filhos, muitas das vezes é o sossegadinho e o chorão, ou é o calminho e é o terrível. Há sempre esta tendência, claro que eles têm temperamentos muito diferentes, não é? Mas cuidado, porque isto depois vai começando a ficar assim, depois toda a família já os conhece quase por aquelas conotações e aqueles chavões. Podemos clicar. Portanto, estimular a individualidade, podemos depois falar no final um bocadinho mais sobre isto, evitar comparações, potenciar a autenticidade, atender às emoções e às necessidades de cada um deles, devem-se vestir de forma diferente, valorizar as características de cada um e dos seus comportamentos. A vinculação materna aqui é determinante na definição desta individualidade, que eu digo materna, mas claro, a intervenção do pai é essencial, não é? Uma boa rede de suporte familiar é um fator preditivo da qualidade de vínculo, porque assim também liberta para esta dedicação, não é? Há mais liberdade de dedicar. Sim, podemos carregar. Conflitos. Bom, estas regras que eu coloco aqui em relação aos conflitos servem para todos os filhos, não é só para os gêmeos, não é? É preciso desenvolver alguma escuta ativa, perceber cada criança. Quando ouvimos os nossos filhos, devemos ouvir com a intenção de compreender. Isto parece assim um bocado básico. É óbvio que as pessoas ouvem e querem perceber o que é que está a acontecer. Sabemos também que muitas das vezes não temos disponibilidade emocional ou a disponibilidade emocional que é necessária para ouvir os filhos quando eles estão a precisar mais, porque nós próprios também muitas das vezes não temos as nossas necessidades atendidas. Nós, adultos, levamos-nos até ao último limite e muitas das vezes, quando não temos capacidade de ajudar os nossos filhos ou ouvi-los, tem a ver com incapacidade de nos manter a nós próprios na boia de salvação e com mais oxigênio, não é? No nosso dia a dia. Ouvir com todos os sentidos, portanto, prestar atenção, pôr o telemóvel de lado, atenção às emoções, necessidades um do outro. O que é que os miúdos estão a querer dizer para além daquilo que estão a dizer? Às vezes é mais a expressão. O comportamento, muitas das vezes, é a chave do que é que eles estão a querer dizer, portanto, é o mapa. Temos de estar atentos a isso, não interromper, não tentar julgar, se são miúdos maiores, não é? Usar empatia e compaixão e depois validar a informação. Eu estou a perceber que tu me estás a querer dizer é isto. Ou seja, confirma-me só se eu percebi bem. Eu percebi isto que me estás a querer dizer. E isto parece assim uma coisa, um pormenor, mas na verdade é isto que permite aos miúdos perceberem que foram vistos, foram ouvidos. Alguém esteve realmente atento naquele momento quando eu expressei o meu discurso, a minha insatisfação, a minha frustração, a minha raiva. E às vezes ajudá-los a nomear as emoções. Percebo que estás muito zangado, deve ter acontecido alguma coisa grave, está a acontecer alguma coisa que é difícil para ti. É difícil, mas eu estou aqui para tentar partilhar contigo. Às vezes as pessoas também têm um bocadinho receio de que haja uma união excessiva entre os gêmeos. Há gêmeos que fazem tudo juntos. Estão na escola juntos, vão para o desporto do mesmo desporto, partilham os mesmos amigos, depois às vezes vão até para a universidade, escolhem o mesmo curso. Isto não tem mal nenhum. Não, ou seja, eles são dois seres independentes e sabem exatamente o que querem, o que gostam, são, de facto, seres que estão habituados a estar completamente juntos desde a vida intrauterina, não é? São seres humanos diferentes, com emoções e necessidades diferentes, numa procura individual de se conhecerem. Podem adoecer ao mesmo tempo, isto é verdade.
Às vezes um tem uma apendicite, o outro tem uma apendicite, e a apendicite não é uma coisa que seja, contagioso. Portanto, há quadros que são muito curiosos, é verdade, que ocorrem em simultâneo nos dois. Podemos passar. Estratégias. Tentar planear, não é? Quando é possível fazer algum planeamento, quando a gravidez não é interrompida prematuramente, digo, quando não tem que haver um parto prematuro, tentar planear um pouco as coisas, quer em termos de estrutura, imaginar como é que vai ser, imaginar depois da licença do pai já não estar, quem é que poderá entrar para ajudar. Muitas das vezes, se não há um elemento, e as famílias hoje em dia estão muito dispersas, os pais vivem numa zona do país, eu vejo isso muito, os pais estão muito sozinhos. O que é que há? Há família, amigos, não é? Há uma estrutura de. Ainda esta semana uma mãe me dizia: Pois, meus pais não estão cá, os meus sogros também não, e os amigos que eu tenho também têm bebés pequenos. Pronto, é verdade, mas às vezes só esta disponibilidade de ter alguém que nos ouça a viver a mesma situação que nós já pode ajudar muito. Portanto, esta rede de apoio, perceber e respeitar a individualidade, como já falámos, não separar os bebés. Eles vêm desde a vida intrauterina juntos. Ok, enquanto são bebés pequenos, na fase muito lactentes, até podem dormir na mesma cama, isso não tem assim problema. Podem também ter os mesmos berços, um ao lado do outro, não devem estar em quartos separados. Por exemplo, eles sentem a presença do outro. Um bebé chora, o outro não acorda, não há problema nenhum. Estão habituados, não se perturbam. Aliás, a ausência do outro é que perturba muito, é que os deixa muito instáveis. No infantário, sentem-se mais seguros se estiverem juntos também, na mesma sala. E já vou dizer, quando eles frequentam a escola, e já estamos a falar primeiro ciclo, segundo ciclo, há teorias que dizem que eles devem estar em turmas diferentes e ter professores diferentes. Aqui também é porque às vezes os professores em si podem ter uma certa tendência de dizer os gêmeos, não é? Ó os gêmeos isto, gêmeos aquilo, em vez de chamar cada um deles o Joaquim, o Manuel, a Filipa, a Inês, portanto, os nomes das pessoas e perceber que são seres individuais, não é? Eu aqui, se eles devem estar na mesma sala, eu às vezes pergunto aos pais também qual é a opinião deles, porque às vezes não é fácil a gestão, não é? Já estarem na mesma escola facilita. Às vezes a escola não tem duas turmas do mesmo ano. Portanto, tem mesmo que ficar na mesma sala e ter o mesmo professor por uma questão logística. E isto não é possível fazer de outra forma. Às vezes os miúdos não querem estar separados também. Eu acho que quando é possível, era desejável que eles estivessem, mas também acho que esta situação pode ser perguntada. Qual é a vossa opinião? Vocês querem continuar juntos na mesma sala? É possível a não estarem separados? Qual é a vossa opinião? Querem criar? Porque o ideal seria que cada um deles criasse o seu núcleo de amigos e a sua estrutura social separadamente, não quer dizer que depois não partilhem todos amigos juntos, intervalos, etc., e até atividades extraescolares que não possam estar juntos. Mas no espaço escolar era bom que fizessem as suas conquistas sem estar digamos que em dependência ou codependência. É melhor estar em interdependência, quer dizer, ok, um conta com o outro, mas não estão dependentes um do outro para fazer a sua vida, não é? Roupas diferentes, brinquedos diferentes, isto já falámos. E acho que em termos de evitar comparações, porque isso incentiva a competição, não é? Sempre que nós comparamos, estamos a comparar com. Comparar com, há sempre um que é mais forte e um mais fraco nestas coisas. Portanto, um tem mais potencialidade e o outro parece que não tem tanta. Quando fazemos isto, claro que não comparamos com a intenção de dizer que um é melhor que o outro, mas isso fica subjacente quase sempre. E não sei, e era isso. Obrigada. Questões, dúvidas? Pois é, na nossa sala temos mais do que um pai, neste caso temos um pai, pelo menos que eu tenha conhecimento, temos um pai, temos uma mãe de gêmeos, idades diferentes, obviamente, não é? Temos o Batalha, que já tem crescidinhos, temos a Magda, que está, Magda, corrija-me, penso que no primeiro ciclo, não é? E aqui, lá está, são sempre testemunhos de pais que podem partilhar o que é lidar com as suas crianças, não é? E os desafios que é em casa e na escola. Recebemos várias perguntas, eu vou só aqui lançar uma já. Sem dúvida nenhuma, devem os pais incentivar, e falávamos há pouco disto, da super união dos gêmeos? Eu acho que sim, devem incentivar e não deve haver nenhum mito sobre isso, ou seja, isso não é uma coisa dita ou conotada como negativa, não é?
Ora, dois seres humanos que estão a viver juntos desde a sua concepção, que passam meses da vida intrauterina juntos, que depois têm, se tudo corre bem, uma vida conjunta sempre um com o outro. Eu acho que a coisa mais natural é que eles se apoiam um no outro. Eu acho que sim. Isso não vejo nenhum. Mas estão aqui pais de gêmeos, também gostava de ouvir os testemunhos. Gostava de ouvir qual foi a vossa experiência com os vossos filhos, ou qual é atualmente, não é? Ora, os meus gêmeos já são um bocadinho crescidos, não é? Os meus gêmeos têm 45 anos. Perfeito, perfeito. Eu casei muito cedo, com 20 anos, tive o meu primeiro filho aos 22, a minha esposa tinha 20, e quando, 2 anos depois, ela voltou a engravidar e ficou com uma barriga muito grande. Nessa altura não se faziam ecografias assim, por dar cá aquela palha. Mas, curiosamente, na minha família há 4 gerações e um dos rapazes tinha gêmeos. Sempre um dos rapazes. A minha mãe era gêmea, portanto, o meu avô teve a minha mãe e uma tia minha. Nenhuma delas teve gêmeas. Um irmão dela, gêmeos. Eu tive gêmeos, o meu avô e o meu bisavô. Portanto, eu comecei a ver assim a barriga muito grande e disse: olha, a próxima vez que fores à médica, pede para fazer uma ecografia. Não se faziam, normalmente não se faziam. Não é? E então, em jovens, ela tinha 22 anos, pronto, e a senhora lá fez, e vais pedir a ecografia dizendo que estás grávida de gêmeos. Diga-me uma coisa dessas, então o outro tem 2 anos. Ainda nem tinha 2 anos, fez 2 anos já depois da gravidez. Façam lá a ecografia. Fizeram a ecografia, gêmeos. Iguaizinhos por fora. Iguaizinhos. Aliás, nos primeiros 15 dias, a ideia que a gente sabe sempre, não sabe bem. Nos primeiros 15 dias, não sabíamos bem. Depois, sim, mas por dentro são duas pessoas completamente diferentes. Completamente diferentes. Um deles licenciou-se em línguas, teve 2 anos a fazer traduções literárias, ao fim de 2 anos agarrou na malinha, foi correr mundo a ver onde é que parava. Esteve na Austrália, esteve na Indonésia, acabou na União Europeia a trabalhar para a União Europeia. O gêmeo dele não sai daqui nem amarrado. Vai a um congresso, vai a uma semana a qualquer lado, vem logo a correr para casa, não sai daqui de maneira nenhuma. Mas sempre vestiram roupas diferentes, nunca andaram de igual. Andaram sempre juntos no infantário, na creche, no infantário, na escola, até ao fim do secundário, sempre na mesma turma. Quando foram para a universidade é que foram para cursos diferentes, um foi para Direito, o outro foi para Línguas. Quer dizer, eu disse à Marta que o mais velho deu mais trabalho do que os gêmeos. Talvez exatamente porque o primeiro nós não tínhamos experiência nenhuma, não é? Quer dizer, não sabíamos bem como é que devíamos pegar naquilo, não é? Os gêmeos já foi mais fácil. Por exemplo, eu dou um exemplo. O mais velho, nós pegávamos ao colo para dar o biberon. Os gêmeos eram dois, eu trabalhava todo o dia, a minha mulher é que ficava em casa com eles, ela não conseguia pegar nos dois e dar biberon, não é? Deitávamos na cama, um voltado para a direita, outro voltado para a esquerda, costas com costas, um travesseiro ao lado, o biberon em cima do travesseiro, e eles desenrascavam. E o mais... tem 1,87 m, salvo erro, não é? Portanto, não ficaram debilitados. Tem uma relação especial entre eles que não têm com o irmão mais velho. Gostam muito do irmão mais velho, sim senhor, pá, são muito amigos, mas ali há de facto uma ligação diferente, uma ligação especial.
E, pá, e não tenho assim, não me lembro de nenhum problema. Tiveram problemas de saúde diferentes. Um já foi operado 3 vezes a um cancro, o outro foi à Turquia buscar uma tuberculose, e como trabalhava em Bruxelas e na Bélgica já não havia tuberculose há muitos anos, primeiro que os médicos percebessem que aquilo era uma tuberculose, demorou tempo, mas continuam iguaizinhos por fora Certo, e completamente diferentes por dentro. certo, sim, senhor. Para Obrigada já. pelo testemunho. Espetacular. E agora passamos, se calhar, Magda, vou convidar a partilhar, porque a Magda tem 2 meninas, não é? De primeiro ciclo, logo é outra realidade. Pronto. E depois Olá. vou. Olá, boa noite, Magda. Sim, pois as minhas têm 7 anos, ainda fazem 8 anos agora em agosto, estão no segundo ano de escola, têm-se mantido sempre juntas, também porque estão em estão numa escola de campo em que as turmas são mistas e para as mudar tinha que uma ir para uma escola na vila, por exemplo, e outra ficar no campo, então mantêm-se na mesma turma desde da creche, da pré e agora na escola. Mas eu honestamente acho que elas ainda não perceberam o quanto bom é ter uma irmã. Ainda estão na fase de são muito, muito, muito competitivas uma com a outra por tudo, por coisas tão simples como quem toma banho primeiro, por exemplo. Ou a quem eu sirvo primeiro o prato da comida. Tenho que me lembrar que ontem ao jantar pus primeiro o prato de uma para hoje não pôr o prato à frente da mesma. Isto parece quase ridículo, mas acontece. Eu às vezes digo-lhe, será que ainda demora muito para perceberem que ter uma irmã é especial e gêmeo mais especial ainda é? Vocês vão ser a melhor amiga uma da outra, creio eu e espero eu, para o resto da vossa vida, mas ainda estão naquela fase em que não. E estão numa fase que não gostam, que digam que são gêmeas, que não acham piada a serem gêmeas. Elas depois ainda por cima são muito, muito parecidas, são gêmeas falsas, pronto, não são gêmeas verdadeiras, mas são muito iguais, muito. Mesmo dentro da família, continuam a não distingui-las, a própria avó não as distingue, e elas não, estão numa fase que não gostam disso. Não gostam que digam que são parecidas, não gostam que as pessoas achem piada por serem gêmeas, mas pronto. Por outro lado, têm realmente uma união que não dá para explicar. Eu acho que a ligação de gêmeos é uma coisa à frente que nós que não temos irmãos gêmeos não conseguimos perceber, porque uma com a outra são realmente às vezes mazinhas uma para a outra, mas se alguém de fora vier incomodar uma das duas, elas protegem-se com unhas e dentes, isso é verdade. Mas pronto, ainda estão na fase que não perceberam o quanto é bom ter ali sempre uma companhia. Às vezes dizem-me assim, com gêmeos estás descansada, não tens que ir brincar. Às vezes quando é uma criança só pede sempre que o pai ou a mãe vá brincar. Aqui acontece a mesma, tem que ir na mesma, porque tem que estar sempre a mediar os conflitos, tem que estar sempre a ser quase ali o árbitro de todas as brincadeiras e depois cobram muita atenção de um e do outro. Tu já estiveste ao pé dela, tu já leste uma história com ela, tu já brincaste ao que ela queria, agora tem que ser ao que eu queria, mas pronto, quero acreditar que mais para a frente as coisas vão ser mais calmas, digo eu, não sei. Ou não, ou não. Pronto. Mas sim, na escola também noto que às vezes até tinha a vontade de as separar, porque honestamente, e é uma à parte, mas honestamente acho que mesmo a nível dos professores, às vezes parece que a avaliação de uma e de outra é um bocadinho copy-paste e isso incomoda-me um bocadinho, porque eu vejo que elas não são exatamente iguais. Eu vejo que elas não têm o mesmo ritmo, nem têm o mesmo raciocínio exatamente igual. E depois, quando chega a hora da avaliação, basicamente muda o nome, porque o que lá vem escrito é o mesmo, e isso às vezes deixa-me assim um bocadinho, pronto, desconfortável, porque é impossível elas serem exatamente iguais, a educação física, a estudo do meio, a português, a matemática, não é? Tem que haver ali alguma, alguma diferença, mas também acredito que as pessoas tenham dificuldade Não em, saber quem é quem. em saber, muitas vezes, é verdade, por exemplo, na pré, muitas vezes elas punham-lhe um bocadinho de lã, uma fita de lã pendurada no chuchu do cabelo, porque ao longe não sabiam quem era quem. Ao longe Oh, não meu conseguia distinguir. E pronto, eu Deus. também tenho um bocadinho de culpa. Eu vestia-as muito de igual.
Gosto e continuo a gostar, agora já não faço tanto, que eles também não querem, mas eu gosto, acho piada e gosto, e às vezes sei que isso também não ajudava a que as distinguissem, uma vez que elas, pronto, fisicamente são muito, muito parecidas. Mas pronto, acredito que as coisas, acho que vão ser a melhor coisa uma da outra, a melhor amiga uma da outra, mais à frente, agora ainda não, agora ainda não acontece. Mas é uma experiência, é incrível, é o que eu digo, eu não sei o que é ter um filho só, né? São as minhas primeiras filhas e não tenho mais para além delas, por isso não faço ideia o que é ter só um bebé para dar biberon, só um bebé para dar banho, só um bebé... elas, por exemplo, atualmente vão à piscina, andam na natação, eu consigo despachar as minhas duas ao mesmo tempo que os outros pais despacham uma. Tal é o treino. Pronto, né? Elas tomam banho ao mesmo tempo as duas, é esfregar a cabeça a uma, limpar a outra, vestir a outra, e aquilo no fim saímos ao mesmo tempo que os outros pais que têm só um. Mas pronto, é uma questão, não tenho outra realidade, por isso esta é a minha e não trocava por, por nenhuma. Obrigada. Obrigado, Magda. Entretanto, juntou-se a nós a nossa querida Marlene, pronto, bem-vinda, obviamente, sempre a horas. E como estávamos a falar, e há pouco a Magda dizia, falava da idade que elas têm agora, e nos adolescentes, doutora? Pois. É aquela etapa da vida muito complicada, que há uns pais aqui que já passaram, outros ainda estão aqui a chegar, o desafio é dobrar e aumenta. Mas por acaso não falei muito na adolescência. Acho que também há aqui, há uma carga, uma conotação negativa sobre a adolescência. Acho que não é esse bicho-papão todo, não é? Acho que depende muito do trabalho de parentalidade que foi feito até ali, ok? A adolescência pode ser uma fase encantadora, espetacular, mas é preciso respeitar as regras. É como se abríssemos uma porta e entramos na adolescência. Ok, o que é que tem lá? Tem momentos em que não querem falar connosco, tem momentos em que querem estar sozinhos, em que se tem que respeitar o seu silêncio, tem que também fazer o contrário, que é aproveitar todo e qualquer momento em que vão expressar alguma coisa, aquelas migalhinhas todas têm que ser aproveitadas, não é? Nos gêmeos, pois aqui a competição e a comparação eu acho que ainda tem que ser mais, tem que ser os mundos separados. Muitas vezes têm mesmo amigos diferentes, gostos diferentes, desportos diferentes, atividades diferentes, e isso ainda tem que ser mais apoiado e incentivado, não é? É como eu estava a dizer a mãe ainda há pouco, os miúdos depois, a partir do primeiro ciclo, já não querem ser parecidos, nem acham piada nenhuma a isso, nem acham graça a essa coisa de vestir igual, né? Eles querem mesmo finca-pé da sua personalidade. E a adolescência é, mesmo quando é um ser individual sem irmãos, é por norma uma afirmação de quem sou eu, não é? Estão a tentar perceber, não é? E muitas das vezes nós adultos, chegamos à fase de vida adulta, o cérebro só está totalmente, teoricamente, por volta dos 25 anos é que está completamente formado, e eu acho que até mesmo depois dessa idade nós levamos muito tempo a não saber quem somos, porque nós acreditamos que somos o que os nossos pais nos disseram que somos, não é? E é aquela interrogação, quem sou eu, que a gente só faz, se calhar, lá para os 40, 50, já estou nessa, dos 40 pelo menos, só nessa altura é que começamos a fazer, mas para começarmos a fazer essa estruturação de quem sou eu, além daquilo que os outros me dizem que eu sou, e os outros, as pessoas mais importantes são os pais, não é? A adolescência é uma fase crucial nessa definição. Portanto, não acho que gêmeos vá acrescentar muito àquilo que já é a componente da adolescência, acho eu. É porque são dois, mas os pais já estão habituados, não conhecem outra realidade. Não é? Boa noite. Eu não tenho dois gêmeos adolescentes, são pré-adolescentes, estão com 13 anos, feitos agora em junho. Aliás, acho que a doutora os conhece bem, porque recebeu-os na neonatologia. E é muito o que a doutora diz, eu concordo. E tinha aqui algumas notas do que a doutora foi falando ao longo da apresentação e revejo-me praticamente tudo. Não sou melhor do que ninguém, não sou melhor mãe, nem pior mãe. Costumo dizer que sou muito boa ouvinte e gosto muito de aprender
e acho que tem corrido bem. E esta questão da pré-adolescência, eu acho que eu costumo dizer todas as fases são diferentes e todas as fases têm os seus desafios. E cabe aos pais trabalhar e desde que consigamos estar atentos e ouvir e perceber, mas ouvir mesmo, que era aquilo que a doutora dizia há pouco, e perceber o que é que vai dentro de cada um. Os meus são gêmeos falsos também, são 2 rapazes, são completamente diferentes fisicamente e a maneira de ser, tudo, eles são diferentes em tudo. E são 2 trabalhos distintos, porque são 2 pessoas diferentes e nós sempre trabalhamos essa individualidade. Para além a roupa, por uma questão logística, eu optei por vesti-los de igual, até ao dia em que eles me pediram, mamã, nós queremos roupa diferente. E a partir daquele dia, e foi uma decisão entre os 2, nós, a partir daquele dia, começámos a vestir roupa diferente. Ainda hoje dormem no mesmo quarto, porque querem, não é que não tenham opção. Aliás, eu tenho uma menina agora com 19 meses feitos ontem, e nós tínhamos espaço em casa para separá-los, e antes de engravidar, por acaso, tinha dito, olha filho, nós temos um quarto vazio, vocês querem passar a dormir em separado? Eles, não mamãe, está ótimo assim, e ainda hoje continuam a dormir no mesmo quarto. Em relação à escola, também continuam na mesma turma, terminaram agora o 7º ano, estiveram sempre, fazem o mesmo, praticam as mesmas atividades desportivas, andam na música e também vão os 2 juntos às aulas, mas é sempre por opção deles. Eu nunca os obrigo porque um vai e o outro tem que ir também. Eu acho que esse respeito faz, e deles terem o seu direito de opção, facilita muitas coisas, e é eles serem ouvidos o que é que querem fazer e não andarem contrariados. E eu acho que nesta fase de pré-adolescência / adolescência é muito isso. Eu acho que não podemos ir pelo contrariá-los, temos que ir ao lado deles e perceber e ir manuseando a coisa. A Magna falava há pouco numa coisa que era a avaliação do professor. Na primária isso acho que é mais normal acontecer, mas a professora dos meus filhos, desde a primária, eu felizmente nunca senti isso, mas também fiz sempre questão de, nas reuniões, frisar que eles eram 2 seres individuais e que tinham que ser avaliados de forma distinta. Um é muito mais, cá está, o comparar, eu também acho que às vezes é inevitável, nós acabamos sem querer por, o teu irmão, mas isto depois nós vamos aprendendo, não é? A primeira fase é porque começou a ler mais, um começou a andar mais depressa, o outro começou a gatinhar, o outro começou a ler mais rápido, o outro é melhor a matemática, o outro... Pronto, este tipo de coisas. Mas eu acho que com paciência e com algum altruísmo nós vamos conseguindo levar a coisa. E até aqui posso mesmo dizer que não posso ser arrependo porque não foi propositado, mas estou muito feliz e por isso, olha, fui ao 3º e acho que esta 3ª me dá um bocadinho mais trabalho do que os gêmeos me deram juntos. Por isso, compreendo perfeitamente o que o José há pouco dizia ali, não é? Eles, a questão dos biberons e aquela coisa de mudar a fralda, a doutora há bocadinho dizia, eu lembro-me que cheguei a apontar quem é que já tinha feito cocó hoje e quem é que já tinha feito xixi, porque às tantas já não sabia se os 2 já tinham feito ou não. Quando estão os 2 doentes, a medicação, porque um tomou às 4, o outro tomou às 2 da tarde, e eu tinha aquelas tabelas para me organizar nesse sentido. Mas de resto, tem sido uma experiência maravilhosa, maravilhosa, e estou muito feliz. E desafio toda a gente, quando tem para ir ao 3º e continuarem por aí, Marca, por favor, porque realmente é uma experiência maravilhosa. Acho que devemos ser gratos por ter este privilégio, que nem toda a gente o tem. É verdade. Então, por aqui. Obrigada. Se alguém quer partilhar, não é? Estas experiências, principalmente, é tão bom ouvirmos e enriquecedor estas mães e pais, não é? Que têm gêmeos. Não sei, Marlene?
Ora então, boa noite, eu peço imensa desculpa, mas de facto não me foi possível. E vá lá que a reta final foi mais rápida para conseguir chegar, mas pronto, tivemos hoje uma visita do Sr. Ministro da Administração Interna e se aqui em São Brás estava mais ou menos perto e bom caminho, a segunda parte no Concelho de Tavira levou o senhor assim para uma zona um bocadinho mais sinuosa e levámos mês, muito tempo. Pronto, peço imensa desculpa por isso e por não estar convosco desde o início. Aproveito para agradecer a vocês todos que estão aqui a acompanhar este último webinar deste ciclo, atenção, apenas isso, e agradeço muito especialmente, para além da minha companheira e cúmplice Marta, que, pronto, para quem não há palavras, e ter uma cúmplice destas torna tudo muito mais fácil e possível, mas agradeço também à doutora Marisol que aceitou mais este desafio, já é a segunda vez que está connosco e penso que todos concordam comigo que é uma extraordinária oradora, para além de ser uma excelente médica. Mas as duas nem sempre se conjugariam desta forma e a doutora Marisol é um gosto, é mesmo encantadora. Eu não ouvi, com muita pena, a apresentação inicial, nem as primeiras partilhas, e por isso, se calhar, vou-me repetir. Mas gostava de deixar aqui só 3 ou 4 partilhas da minha experiência. Não sou mãe, mas tenho 2 enteados gêmeos que acompanho desde há cerca de 10 anos, agora estão adolescentíssimos, mas acompanhei outras fases e se calhar por isso mais curiosidade tenho por este tema. Aliás, curiosamente, eu sempre achei que ter gêmeos era um desafio muito complexo e nunca tive vontade de ter gêmeos, sou sincera, pelo receio das comparações, achei sempre que seria difícil crescer com uma pessoa igual a nós e que seria sempre um desafio para a família não fazer sentir-se menos que o outro em alguma coisa, sempre pensei muito nisso, pronto, e depois não sei, o destino destas coisas, acabei por partilhar aqui esta experiência muito próxima. Uma coisa que me acontecia muito, e claro que eu estou com eles muito menos tempo do que estará uma mãe ou um pai, mas era algo que me perturbava, eu não sei se a vocês aconteceu ou acontece também, mas acho que é, pronto, daquelas coisas em que a nossa sociedade ainda precisa de mudar. É esta pergunta que muitas vezes ouvi. Então, qual dos dois é o mais inteligente? Quer dizer, esta pergunta, o que é que se responde sem dizer aquilo que nos apetece dizer? Pronto. Mas isto não foi nem uma, nem duas, nem 3 vezes. E como estas outras perguntas que são tão indelicadas de se ouvir. E isto é feito quando os meninos começam na escola, não é? Portanto, agora vão à escola, não sei o quê e tal. Então, quem é que é mais inteligente? É que se ainda se perguntasse quem é que gosta mais da escola, é uma coisa, não é? Bom, mas pronto, mas perguntas destas eu ouvi realmente muitas, tentei de alguma maneira driblar, entre aspas, da melhor forma que soube e pude, mas fui-me preocupando de facto com isso. Também a experiência que eu tenho para partilhar é que, neste caso, é um menino e uma menina, portanto não tem nada a ver com semelhanças físicas, portanto muito, muito, muito diferentes. No entanto, preocupei-me na altura em que começaram na escola as diferenças de aprendizagem, porque cada pessoa é diferente, não é? Tem ritmos diferentes, e neste caso um rapaz e uma rapariga mais se notam, não é? E preocupei-me muito quando percebi que um aprendeu a ler com mais facilidade e o outro estava por isso a sentir-se um bocadinho mais desmotivado. Pronto, e percebi nessa altura que o ideal era estudarem separados. Já não digo que estar em escolas ou turmas separadas, mas neste caso foi vital e pelo menos no tempo em que estão cá comigo em casa, senti necessidade de fazer isto, quando eles tinham 6, 7 anitos ou 8, fazerem os trabalhos de casa separados, porque senão aquilo não funcionava bem. Porque o que aprendeu a ler mais rápido, às vezes são dias, são semanas, não interessa, não é? Não ia ajudar o outro, pelo contrário. E então percebi que era a melhor coisa. E não há dúvida, isto é a minha percepção,
que essas pequenas diferenças de percepção, às vezes do próprio, não só o olhar e o avaliar dos outros, traduzem depois formas de nos ver a nós próprios que podem marcar para a vida. E por isso eu acho que é muito importante estarmos muito atentos e sermos preocuparmos e pronto, e sermos atentos a estas avaliações que facilmente se fazem e podem condicionar. Eu gostava só de trazer esta questão das comparações e de como é que nós podemos ajudar estes meninos e estes homens e mulheres pela vida fora, porque também os há já crescidos e se calhar ainda podemos ajudar. E queria então colocar aqui a doutora Marisol esta questão e agradecer uma vez mais a sua disponibilidade e generosidade. Obrigada. Obrigada, Marlene, pelas palavras tão queridas. É um prazer, eu adoro estar aqui, gosto de conversar sobre estes temas todos. Em relação a essa pergunta, qual é o mais inteligente? Eu estava aqui a pensar que as crianças, os irmãos, vamos falar de irmãos que nem são gêmeos, mas com os gêmeos, se calhar, acontece mais, tendem a procurar áreas diferentes uma do outro. Por exemplo, se um deles adora letras, o outro geralmente vai procurar ser bom a artes, ou vai procurar ser bom a matemática, ou vai procurar, quase que faz isso de uma forma não muito consciente, mas na verdade procuram nichos de desenvolvimento para que se um é bom numa coisa, o outro possa ser bom noutra coisa. Com os gêmeos já também tende a acontecer a mesma coisa. Claro que às vezes gostam das mesmas coisas, ritmos de aprendizagem diferentes todos os miúdos têm, mesmo colegas de carteira não irmãos, nós vemos um começa a ler numa determinada altura e outro se calhar só dali um mês, isso não significa um mais inteligente do que o outro, são só aquisições de desenvolvimento que ocorrem em tempos diferentes. Com gêmeos ainda há mais pressão, não é? Portanto, uma pessoa que me fizesse uma pergunta dessas, não sei, acho que me apetecia mandar para um sítio um pouco desagradável, mas se calhar diria politicamente correto, são os dois mega inteligentes, têm os dois 100 a tudo. Assim, uma coisa hipócrita, não é? Só para brincar, de aliviar um bocado, ou então, pronto, diria a verdade, um gosta de uma coisa, outro gosta de outra, tem os dois grandes potencialidades, porque na verdade é isso que nós temos que encontrar neles, é o que é que pode florescer mais e ajudá-los a conseguir fazer esse caminho. A comparação é sempre uma coisa super difícil, não é? E quase, como dizia a mãe, a Patrícia, quase que inevitável, porque a pessoa quase que diz: este começou a andar com 14, o outro com 16. Um começou a comer não sei o que sólidos com 9 meses, comia tudo, o outro só com 18 meses. Porque é mesmo assim, não é? Há coisas que nós podemos dizer assim, mas, por exemplo, nas competências escolares tem que se ter muito cuidado, porque isto fere muito a sensibilidade individual deles e vão ouvindo, não é agora, é ao longo da vida, inúmeras vezes as pessoas recalcarem isto, o que é um bocadinho, às vezes pode ser um bocadinho trauma, digamos assim, não é? Claro que as pessoas não fazem isto propositadamente nem com essa intenção, mas os pais têm que salvar os filhos destas coisas, são os advogados. Portanto, se vêem pessoas a fazer estes comentários, epá, fogem para longe, não sei. Tentam salvá-los e tentam, dentro de cada um deles, encontrar os seus nichos de interesse e potenciar ao máximo. Acho que é a coisa melhor. E essa ideia de espaços diferentes para fazerem os trabalhos de casa, eu acho perfeito. Porque isso respeita muito a individualidade de cada um. Ok, se isso não for um problema, não estamos aqui a falar, não é? Se os dois estão ao mesmo ritmo, ou um bocadinho mais à frente, não se perturba com o outro, ou até se ajudam, não há mal. Mas se há uma decalagem dali de às vezes semanas, então mais vale cada um fazer no seu espaço físico ao seu próprio ritmo, sem ter o olhar pronto, de alguém que está a tentar comparar sem querer, não é? Digamos assim. Não sei se esclareci, se alguém quer perguntar mais alguma coisa. Eu podia partilhar a minha experiência, de facto, os meus gêmeos são mesmo verdadeiros, não é? São iguaizinhos por fora, mas por dentro são completamente diferentes, como eu já disse, não é? E mesmo nos gostos, por exemplo, um foi para o remo, o outro foi para a natação. São coisas diferentes, mas os dois estavam na água, não é? Estavam na água. Eles andaram sempre na mesma turma até ao 12º ano, só se separaram na universidade, um foi para Direito, outro foi para Línguas.
todos os meus filhos, e são 5, tenho pena de serem só 5, se alguma coisa eu estou arrependido é de não ter 7 ou 8, foi a melhor coisa que fiz. Foram sempre bons alunos, todos eles, todos os 5, mas os gêmeos tinham mais queda para as letras, não é? Portanto, um foi para direito, outro foi para línguas, portanto, são da mesma área. Nenhum deles gostava muito de matemática, mas ajudavam-se um ao outro na matemática, que era curioso. Sempre estudaram juntos, na sala ou no quarto, onde queriam. Também, felizmente, sempre tiveram a hipótese de ter quartos diferentes. Nunca tiveram. Aliás, mesmo depois de adultos, a primeira casa que compraram foi uma casa para os dois, quando saíram de casa dos pais. Saíram mais cedo do que os dois mais novos, não, parece que não vão sair tão depressa, mas tem uma ligação muito especial, apesar de um ter ido viver para Bruxelas e o outro não sai daqui nem a tiro, não é? Mas eles ajudaram-se sempre. Isso não, essa competição, e eu sou melhor a matemática e tu és burro, nunca houve esse problema. Os dois escrevem muitíssimo bem. Aliás, uma vez eles eram miúdos e a professora portuguesa pediu para fazerem um texto e um deles fez um texto e ela achou que o texto tinha sido feito pelos pais, não é? E na sala de professores estava a comentar isso, tenho um miúdo, fez-me um texto, mas aquilo foi a mãe que fez, de certeza, não foi o miúdo. Como é que se chama o miúdo? É o João Batalha. Não podes ter a certeza que foi ele que fez, porque ele é meu filho. A minha primeira mulher é professora lá e andou com eles. Mas sempre se ajudaram em tudo, mesmo isso não, essa competição nunca senti. Se calhar também eu não estava tão em casa como estou com estes mais novos, não é? Pronto. Mas ainda hoje são amicíssimos, não é? Sempre que há um problema, um vai a correr para o outro, para o pé do outro, não é? Já tiveram problemas de saúde graves, qualquer dos dois, mas nunca houve, pelo menos que eu tivesse sentido, nunca houve o não querer ajudar, não, sempre se ajudaram. Os trabalhos de casa, no desporto eles faziam desportos diferentes, mas eram os dois dentro da água e portanto eram perto um do outro, não é? Iam juntos, vinham juntos. É só. Obrigado, José. Tenho aqui uma pergunta que uma das nossas mães nos deixou e também temos ali no chat também. Então podemos começar então aqui por esta já do chat. Como gerir o momento em que tomam caminhos diferentes? Como se sentem? Eu acho que os pais são os próprios gêmeos, penso eu. Pois, eu acho que se eles conseguiram construir uma boa identificação individual de quem são, não há problema nenhum, não é? Ou seja, se calhar vão se manter sempre como os filhos do José Batalha, que até vão ter vontade de ter casa juntos e assim, porque são muito amigos, não é? São verdadeiramente e profundamente próximos, mas cada um permite-se seguir o que entender por bem, portanto, seguir aquilo que deseja, o que lhe faz sentido, a sua essência, não é? Se conseguiram encontrar isso, acho que a quem é que isso pode ser mais confuso? Aos pais? Acho que não. Aos miúdos? Também acho que não. Eu acho que isso é uma coisa tão natural. Não, é um não questão. Não sei, acho que não. Não sei, mas alguém pode dos pais falar, não sei. Eu sinto exatamente a mesma preocupação, doutora. Sim, mas eu acho que o problema não é neles, o problema é nos pais. Sempre. O problema é meu, claramente. Tem tudo. Por exemplo, eu há pouco ouvi o José falar sobre a questão da não competitividade entre eles
há um que é mais extrovertido e mais desenrascado, e eu costumo dizer que ele é o paizinho do Mano. Se o Mano esquece, agora este ano não, mas o ano passado, ou por causa da senha, ou porque não levou o cartão, um é sempre muito mais paternal com o outro. E eu acho que, eu digo sempre isto, para mim é uma vantagem, porque eles estão sempre acompanhados. Eu sei que se eu não estiver por perto, eles têm sempre um ao outro. E repare, eles só têm 13 anos neste momento, e eu já sinto isso. E então a universidade eu sei claramente que eles irão escolher áreas diferentes, porque os conheço muito bem, e eu tenho essa preocupação, mas não é por eles, eu acho que é perfeitamente cada um seguir aquilo que quer e aquilo que gosta. Agora, como é que eu vou gerir isso? Mas isso, exatamente, é isso mesmo que a professora diz, mal não está nas crianças, eu acho que está em nós. E quando eles foram para o 5º ano, eu pensei, agora vão separá-los de turma, e como é que vai ser, mas vai ser, é naturalmente. E ainda voltando um bocadinho atrás, gostava de partilhar isto. A doutora há bocadinho dizia que os pais têm que ser um bocadinho advogados quando as pessoas vêm com aquelas perguntas parvas. E eu felizmente, mas pronto, também é o trabalho de casa que nós fazemos. Eles jogam os dois futebol, um é defesa, o outro é médio centro, e inevitavelmente a pergunta é, então já jogam futebol? Então qual é que joga melhor? Qual é o melhor jogador? E eu nem abri a minha boca porque não sabia responder, e muito rapidamente um diz, nós jogamos em posições diferentes, o meu irmão é o melhor na posição dele e eu sou o melhor na minha posição. E arrumou o assunto ali. Ponto. Por isso, esta coisa da universidade há de ser igual. É a meia que está cá com as preocupações. Mas sim, eu também tenho essa preocupação, como foi colocada aqui no chat, mas eu acho que aqui é mais pelos pais, sem sombra de dúvida. E talvez aquele que se encosta um bocadinho ao irmão, porque sabe que ele vai tratar, se precisar, ele está ali para parar mas que faz parte do crescimento e faz parte da evolução, e é também caindo que se aprende, e cada um indo para o seu lado, acho que só tem a ganhar com isso. Sim. Há um termo que é há pais, não tem a ver com gêmeos, que se chama curling, ou seja, os pais que estão sempre a amparar as situações dos filhos e que não os deixam sair do caminho, não é? Super proteger. Digo já que isso não é a coisa mais indicada. Eles precisam mesmo de sair fora do limite, perceber que a estrada tem buracos, perceber que não está alcatroado em algumas zonas, cair, levantar-se, perceber que há desafios, perceber que cada um deles tem os seus próprios desafios, tem imensa sorte de se podem apoiar um ao outro. E se o caminho todo foi feito da autonomia, não se esqueçam da autonomia, é uma coisa super importante que os pais têm que trabalhar até a ida para a universidade. Se essa autonomia foi trabalhada, cada um deles vai apoiar-se mutuamente, mas seguir os seus próprios caminhos individuais. E vai ser tudo bem, Patrícia, não há problema nenhum, vai ser tudo ótimo, porque o trabalho todo já foi feito. Não é aos 18, aos 19, vocês vão ter filhos autónomos e capazes de fazer tudo, de repente. Não é? É todo o trabalho de backup que foi feito, é talvez o trabalho mais importante da vida toda de uma pessoa, é a parentalidade, é a dedicação que se tem a esse trabalho e ao desfruto, como dizia o José Batalha, não há coisa mais, aprendizagem mais importante para nós, enquanto seres humanos, do que ter a sorte, o privilégio de acompanhar o crescimento de filhos, porque eles é que nos vão ensinar a nós. Esta coisa de a gente achar que e tal, os pais vão ensinar imensas coisas. Não, não. Vão descobrir imensas coisas sobre si mesmos. Se conseguirem ter essa visão, vão crescer interiormente como seres humanos e vão poder, então, dar esse crescimento aos seus próprios filhos e acompanhá-los e torná-los seres autónomos, seres capazes. Diz-se que as boas mães são aquelas que não são necessárias quando eles crescem. E acho que isso é totalmente verdade. Vão ser para a vida toda necessárias, atenção. Perceberam, entre aspas. Mas fazemos um bom trabalho quando percebemos que eles saem de casa e não precisam assim tanto de nós. Isso quer dizer que fizemos bem a coisa. Mas vão precisar para o resto da vida. Deixem-me só dizer que eu concordo inteiramente com o que a doutora acabou de dizer. A maior parte dos problemas dos nossos filhos não são dos nossos filhos, são nossos.
são os nossos medos, são as nossas inseguranças, a nossa tendência para os super proteger é o pior que a gente lhes pode fazer, porque nós não lhes damos autonomia, não os deixamos crescer e depois ficamos muito admirados quando os jovens são inseguros, têm pouca autoestima. Eu isso aprendi talvez porque tive 3 quase ao mesmo tempo, mas eu lembro-me quando os meus filhos foram para a instrução primária, eu vivo no concelho de Cascais, e para eles irem para a escola tinha que se atravessar a Avenida Marginal, que é a avenida com o maior trânsito em todo o concelho de Cascais, e tinha que se atravessar a linha do comboio. E era a minha mulher que os levava à escola. E um dia ela não pôde levá-los e disse: amanhã tu levas os meninos à escola, está bem? Não te preocupes. Vai lá a tua vida que eu trato disso. Um tinha 8 anos e os gêmeos tinham 6. E a minha mulher saiu e eu dei-lhes um pequeno almoço e disse: amigos, vocês não sabem onde é que é a escola? Sabemos. Vocês não sabem ir para a escola? Sabemos. Então ponham-se a mexer. Obviamente eu fui atrás ver como é que a coisa corria, não é? Mas o mais velhinho no meio, os gêmeos pela mão, seguiram. Disse-lhes só: olha lá, isto é um segredo nosso. Hein? Vocês vão para a escola sozinhos e não dizem nada a ninguém. É evidente que quando chegaram a casa a primeira coisa que disseram: mãe, fomos sozinhos para a escola. Lá estive eu a levar nas orelhas. Mas a partir daí eles foram sozinhos para a escola. Com 8 anos e com 6 anos. A pé. Tinham que atravessar a marginal, a linha do comboio, mas eram para aí o quê? 500 metros ou coisa assim, não era nada de extraordinário. E é essa insegurança que nós temos, os medos que nós temos, que muitas vezes não os deixamos crescer. E eu, felizmente, sempre os deixei crescer. Todos eles partiram o braço, uma vez ou duas. Um deles partiu 2, os outros partiram uma. Numa das vezes foi até em férias no Alcade. Depois teve que pôr gesso, punha um plástico à volta de gesso e ia para a praia com o braço no ar, mas não podia nadar, não é? Só tinha um braço. O irmão ia nadar, quando chegava ele ficava danado, o gesso nas costas do outro, parecia um tambor. Não morreu ninguém. Não morreu ninguém, tem 1,87 m, são crescidos, autónomos. E o que eu aconselho é isso mesmo: os pais deixem as crianças ser crianças e deixem as crianças crescerem, serem pré-adolescentes e adolescentes e depois adultos. E nós continuamos cá ainda um dos gêmeos me telefonou há 15 dias: pai, tenho um ninho de vespas, pá, cá em casa, o que é que eu faço? Lá lhes disse o que é que haviam de fazer às vespas, mas deixem-me-los crescer. Obrigado. Mais alguém quer partilhar mais alguma coisa? Estamos já assim na reta final, não é? De mais uma sessão. Alberto, tens estado tão calado. Eu sei que não tens gêmeos, é verdade, não é? Mas pronto. Não, tenho um casal, mas não são gêmeos. Pronto, mas podiam ter sido. Mas é como... Podia. Alguma pergunta que queiras deixar à doutora? Não, só um pequeno comentário que estava a ouvir e aproveitando agora até aquilo que o meu amigo José Batalha estava a dizer. Eu acho que em relação aos gêmeos e acho que em relação a todos os outros filhos, a tendência que os pais muitas vezes têm da superproteção e não os deixar crescer faz que muitas vezes essas inseguranças se possam acentuar ao longo da vida. É óbvio que no terreno dos gêmeos eu não me meto, porque obviamente a minha experiência é nenhuma, mas nós que temos andado no movimento Aceito e Paz ao longo dos anos, sentimos muito isso. Muitas vezes as questões que se levantam não são das crianças, não são dos alunos, são dos pais que efetivamente têm, perdoem-me a brincadeira, as suas teias de aranha todas disponíveis para complicar a vida, que os meninos tornam tão fáceis e tão lineares. Suponho que obviamente a relação dos gêmeos torna as coisas bem mais particulares, mas de alguma forma eu estava a pensar isso mesmo, que de alguma forma aquilo que foram transmitindo da realidade dos gêmeos, diria que uma perspectiva um bocadinho mais geral também se coloca muitas vezes,
e que bom seria que nós muitas vezes deixássemos que eles caíssem, como dizia o Batalha, partiam o braço, mas não deixaram de ser menos crianças, ou como dizia numa das sessões onde estivemos aqui há uns anos com o Dr. Eduardo Sá, deveria existir o direito constitucional à agulha, ou seja, no processo de crescimento, a agulha deveria fazer parte desse processo de crescimento. Por isso, resta-me só dar os parabéns, obviamente. Eu acho que devo ser também dos que estive quase em todas estas sessões, e dar os parabéns não só à Associação de Pais, mas também à Câmara Municipal, obviamente pelo trabalho que têm vindo a desenvolver fantástico, que eu vou acompanhando de uma maneira muito próxima, de muitas maneiras, e que efetivamente tem sido um privilégio. Muito obrigado. Obrigado eu. Se não existir aqui, se não houver mais nenhuma questão, eu gostava então de pedir à doutora Marisol que nos deixasse então aqui uma mensagem aos presentes sobre este tema e sobre esta sessão. Pronto, eu acho que a mensagem-chave é para não entrar em pânico, não é? Quando têm filhos gêmeos, primeiro. Desfrutem da viagem. É uma oportunidade diferente de crescimento, se calhar muito mais intensa do que um filho só de uma vez, de cada vez. Eu acho que deve ser delicioso para uma pessoa que tem gêmeos a seguir ter só um filho sozinho, entre aspas, porque, ao menos pode dormir uma cestinha quando eles dormem, saber o que é rotar um biberonzinho com calma, ou dar uma maminha sem pressa, porque gêmeos é muito intenso. Eu não vivi, mas sei, pronto, vivi de perto dos meus sobrinhos e é muito intenso. De repente tem 1 ano, de repente tem 2, 3, já passou, parece que os miúdos crescem assim à velocidade da luz, e claro que as memórias estão lá, não é? E a gente lembra-se sempre, mas é tudo muito rápido, não é? Passa tudo muito depressa, é muita coisa a acontecer. Desfrutem disso tudo, permitam a individualidade, invistam em vocês, pais, invistam no vosso desenvolvimento pessoal para serem melhores pessoas, porque os vossos filhos vão-vos obrigar a ser melhores pessoas. Não há forma de fugir disto. Se for voluntário, é melhor. Se não for voluntário, eles vão arranjar forma, forçosamente, de vos obrigar a perceber muitas coisas de uma forma um pouco mais complexa, é mais difícil, com mais desafios. Por isso é que as pessoas têm medo da adolescência, depois têm medo de outras coisas, depois têm medo... Porque os medos estão dentro de nós, não é? O medo é um próprio instinto de proteção que todos nós também temos, mas não caminhar só com medo, caminhar aliado, braço dado com amor. Não há outra forma de fazer vida, eu acho. Deixá-los crescer, deixá-los ser, dar-lhes as ferramentas para eles serem autónomos. Lembrem-se que quando vocês desconfiam, quando não semeiam a autonomia, estão a semear neles muita desconfiança, muita incapacidade. Estão-lhes a dizer, não sei se tu és capaz disto. E eles são, não é? Eles não têm que provar nada a vocês, não, os filhos não têm que provar nada aos pais, como nós não tivemos que provar aos nossos pais. Nós somos seres altamente capacitados e a vida, eu acho que se for mais ou menos bem, correr bem, a gente consegue perceber isso, se calhar um bocado mais tarde, mas a gente quer que eles percebam isso mais cedo, que têm brilho próprio, não é? E que os pais permitem que esse brilho seja ainda mais intenso. Obrigada. Obrigada, nós. Espero que esta sessão tenha ido de encontro às vossas expectativas. Enviaremos, obviamente, posteriormente o link para rever ou então partilharem com alguns pais que achem este tema, tal como nós, pertinente, atual e de extrema importância. Porque sim, nem todos tivemos o privilégio que alguns destes pais hoje partilharam connosco, serem pais de gêmeos, mas é para também termos aqui uma noção de que se dá trabalho 2 ou 3 provavelmente é trabalho, é desafios a duplicar, como dizia o nosso tema. Doutora, foi um gosto, como disse, tê-la connosco mais uma sessão. A todos vocês, foi um privilégio partilharmos mais esta praticamente hora e meia de webinar. E isto é sempre esta sensação quando terminamos mais um ciclo, que é quando voltar
voltamos em breve, obviamente, com mais temas, mais oradores, mais na companhia de todos, porque quando fazemos, fazemos com todos e para todos. Muito obrigado, bem-ajam. Eu vou permitir, não é uma questão de permitir, eu vou passar então a palavra à Marlene, que vai fechar então a sessão. Muito obrigado, sem dúvida nenhuma, tem sido um gosto partilhar estas horas todas ao longo dos últimos meses com vocês. Uma boa noite. Obrigada, Marta. Estava mesmo a olhar para esse número de horas que partilhaste, e de facto é extraordinário, e uma vez mais agradeço muito pela cumplicidade. Tem sido extraordinário trabalhar contigo. Agradeço a dedicação, o entusiasmo e o compromisso. É uma palavra muito atual, muito precisa e nem sempre presente. Portanto, muito obrigada, porque és uma cúmplice realmente extraordinária. Agradeço em ti também o trabalho dos pais, da nossa Associação de Pais, e não só da nossa, também todas as associações de pais do país que têm estado connosco nesta viagem pela parentalidade. Um beijinho especial ao nosso quase conterrâneo Alberto Santos, que ganhou uma dupla naturalidade aqui nos nossos encontros. Sei também que tem uma agenda muito preenchida, com muitas atividades, mas encontra sempre um bocadinho para estar connosco, e isso é extraordinário. Obrigada de coração também, em nome da nossa comunidade, das nossas famílias são-brasenses. Gostamos sempre de terminar com o agendamento para os próximos temas. Neste caso não o vamos fazer, vamos desejar a todos que vivam em família, se possível, umas excelentes férias quando houver oportunidade, que passem um bom verão com paz, com tranquilidade, e se forem lembrando, entretanto, de alguns temas, enviem para nós, para que nós possamos ir ao encontro das necessidades das nossas famílias. Gostaríamos de somar mais horas no próximo ano letivo, e ajudar as famílias a serem mais felizes. Gostei imenso de ouvir a doutora Marisol dizer que os filhos vão ajudar os pais a ser melhores. Isso é extraordinário, e é realmente a maior mensagem que nós podemos colher certamente desta conversa e deste ciclo de todas as conversas. Essa é a grande mensagem. Deixemos realmente que as crianças nos ajudem a ser melhores, porque eu tenho muita fé nisso. Agradeço uma vez mais a todos estes oradores, e aqui muito especialmente a doutora Marisol, e penso que posso falar em nome da minha parceira Marta, a dizer que a porta está aberta para no próximo ciclo encontrarmos mais um tema, porque gostamos muito da sua companhia, da sua presença, e se sentir à vontade para isso e encontrar mais um bocadinho na sua agenda, a Marisol é muito bem-vinda para mais um tema. Verdade, Marta? Estamos de acordo, como sempre? Então, Claro que sim. Então, deixando-vos votos antecipados de bom fim de semana e tudo a correr bem, vamos agora tentar terminar em música, como nós gostamos, normalmente sempre com umas questõezinhas técnicas e uns problemas de internet, que eu peço já desculpa. Aliás, vou passar aqui o link, se calhar à Marta, para ela tentar lançar, para facilitar. Vou tentar hoje que não aconteça como normal, portanto vou passar o link para ela, compartilhar a tela e passar para todos. Dizer-vos, entretanto, que a escolha é sempre difícil, porque há tantas músicas bonitas para nos embalar aqui a nossa noite, mas hoje o que é que vos proponho? Proponho, nem mais nem menos, que nós fiquemos com uma voz muito bonita, de uma jovem são-brasense, que é uma de duas irmãs gêmeas. É a Laura Bandeira, que tem apenas 12 anos, se não me engano. Espero não estar enganada, mas ela é mesmo muito novinha e participou num concurso conhecido de todos, o The Voice Portugal, com uma excelente prestação, e acho que está de parabéns pelo seu talento e sobretudo pela sua personalidade, com 12 anos já muito crescidos. A mãe, Lúcia, gostaria de ter estado connosco, mas profissionalmente não lhe foi possível, com o compromisso que tinha. Fica aqui um miminho também para a mãe. Portanto, para a Laura Bandeira, para a Mana e para os pais, aqui um abracinho. Agradecer também a forma como são pais extraordinários e partilham também tanto da sua experiência, e desejar a todos uma boa noite e um bom verão. Obrigada. Marta, espero que consigas então colocar
aqui a prestação da nossa Laurinha e agradeço a todos pela vossa paciência e participação. Eu fosse como elas, com quem tu tanto querias estar. Fiz tudo para ser Cinderela, dizes não ser de elogiar. Sabia tudo o que fazias, como é que tomas o café. Falávamos do que farias, com todo o mundo a teus pés. E eu fingi despercebida, mas lá no fundo eu sempre sou das emoções que me escondias, das tentações das tuas noites. Será que tu te arrependes do que me fizeste sentir? Vi-me afundar bem lentamente, acho que só pensava em ti. Talvez não seja o que tu queres, talvez não chegue o que eu te dou. Se aquelas com quem tu estiveste eram melhores do que eu sou, talvez não fosse suficiente para te fazer aqui ficar. O que é teu já foi para sempre, final feliz não vou contar. Quero também agradecer por tudo que fizemos juntos, correr atrás, fazer crescer. Diria que fizemos tudo, eu só queria perceber como é que chegamos aqui, os dois de um lado a sofrer. Sabe o quanto eu gostei de ti. Talvez não seja o que tu queres, talvez não seja, talvez não fosse suficiente para te fazer aqui ficar. O que é teu já foi para sempre, final feliz não vou contar. E se eu fosse como elas? Muito obrigado. Era. Obrigada, Marta. Obrigado por tudo. Como a Marlene dizia, boas férias. E esperamos encontrar-vos muito em breve. Saúde, obviamente, e tudo de bom. Bem-ajam a todos. Beijinhos, adeus.